Não deixar de malhar o homem e ficar por conta dele, ter o evangelho na cabeceira da cama e orar para os outros no meio dos outros para entregar quanta coisa bonita você pode entregar. Tá certo? Porque eu estou cansado. Hoje só faltou não sei quanto para completar 20 reuniões. Meu Deus, eu não sou de crédito, eu estou 88 anos. Sagrado princípio, nesse sentido que eu falo, sagrado princípio, este pedacinho humano que está aqui, te reverencia, porque eras antes de tudo mais força. Está bem? Enquanto eu estiver na carne, eu reverencio, embora eu seja Deus em Deus. Está bem? E vocês todos terão de vir a Ele, a mim e a Ele. Porque essa é a predestinação do próprio Deus. Se não quiserem fazer por bem, vão fazer por mal. Se não quiserem fazer com alegria divina como estamos aqui, vão fazer com dor e tranquilidade na subcrosta ou então em encarnações como aleijado, louco, teratogênico, mongoloides e por aí afora. Eu não quero falar mais. Pai divino, muito obrigado por tudo. A suprema verdade. Antes de confessares, sabe Deus tudo o que tendes de necessidade, porque Ele é íntimo a vós. Antes de lhe ofereçais, sabe Deus o que tendes de necessidade, porque Ele é íntimo a vós. E pela terceira vez, antes que se lhe peça, Ele sabe do que tendes de necessidade, por ser íntimo a vós. Se clericalismos imundos não tivessem atrapalhado, atraiçoado, adulterado tudo, desde muitos milhares, milhões de anos até, a população deste planeta estaria vivendo o Deus que é onisciente, onipresente, onipotente e íntimo a tudo, e o Deus que é, acima de tudo, o que sabe de tudo em seus filhos, porque Ele é onipresente, onisciente e onipotente. E que, sabendo que Ele é o que é, a ponto de fazer saber que antes que se lhe peça, Ele sabe de tudo em seus filhos por ser íntimo. Então vejam vocês, se nenhum minuto clericalismo tiver saído, em que grau de santidade, cristificação e até deificação estaria muita gente? Muito espírito. Agora eu não venho fazer sessão aqui de blá blá blá. Não. Eu faço de preferência e muita preferência por causa disso. Tenho por determinação de Deus e de mim e de Deus. Ajudar o quanto possível. Digo de Jesus para baixo, que ainda não é incluso. O João Evangelista na direção planetária. Todos os serviços em seguida. A Mãe Maria, que é a comandante de uns 3 milhões de espíritos submissos a ela, e faz esse trabalho mais difícil, que é retirar dos abismos a pé da subcrosta, dos lugares de plantas da atmosfera da Terra, onde pulula muitos desencarnados e de variada ordem, muitos tristemente errados, perdedores e tudo mais, e daqueles 230 mil que desencarna por dia na humanidade, ela está também com o encargo de quem merecer recolhimento imediato, nunca deixar de fazer. Eu tenho um compromisso de ajudar em tudo isso
trabalhos quanto possível. E nunca deixei de fazer o quanto possível nesse sentido. Por isso que tenho feito de ajudas, de promoções, e tudo mais, de bênção divina, uma porção de coisas, para todos quantos tenho podido fazer, inclusive para Jesus. E todo é meu discípulo máximo, e que goza do título que é dele ninguém vai tirar. Divino modelo de comportamento, isto é, como dar exemplo de viver a lei com todo aquele martírio. É verdade que, tangido pela dor, disse lá: Pai, Pai, por que me abandonaste? Deus, Deus, por que me desamparaste? Esteve nisso errado, porque eu estava lá, que tinha sido degolado 1 ano e meio antes. Então ele disse aquilo achando aquilo. Mas ainda, e por que é que eu escrevi a prece ao anjo guardião? Porque Deus mandou eu ser o anjo guardião dele. Está escrito: e foi enviado um anjo que eu confortava. Aí está errada a versão, porque Deus não disse isso: vai confortar o seu primo. Deus disse: vai e faça com o seu primo o que você tem que fazer. E eu fui, primeiro suspendi ele daquele corpo ensanguentado. Ele vendo a mamãe e vendo João Evangelista, e disse: mãe, fica com ele como filho e para ele, fica com ela como mãe. Também a ele eu também. Porque depois de tudo acontecer, Deus me mandou, vou dizer assim, me mandou mandaram a ilha de Patmos na Grécia, separando de tudo para sair o Evangelho, o relato de Jesus, segundo João Evangelista, e o Apocalipse, que é integralmente meu, porque eu sou o anjo relator do Apocalipse reencarnado. Então, tudo que ele pensou que ela aplicava a Maria como mãe e ele como filho dela, tudo saiu no avesso. Porque pensamento relativo de quem é relativo é uma coisa, e ter seguido divino é coisa totalmente diferente, está bem? Então, tudo isso está aí na nossa frente. Tudo isso veio. Lá na beira d'água estava aquela glória, tudo aquilo que acompanha a ser. Quando andamos para lá, porque nós fomos para lá um pouco, eu falei, vamos lá para essa barriga, que eu fiz com aquela intenção de ver se encontrava chuva para lá. E encontramos chuva. Encontramos chuva, aí nós voltamos. Tá? Não digo trazer, mas trazer se está de fazer com aquela chuva, porque para lá estava chovendo. Tá? Então tudo isso está aí. Principalmente para mim e para nós todos, esta coisa sagrada de ajudar algum filho de Deus que tenha transgredido os mandamentos, tenha tido que penar, merecendo agora, por exemplo, recolhimento e encaminhamento, fazermos esta coisa. A minha obrigação é ajudar a todos quantos trabalham nisso. E aí eu tenho que dizer, de Jesus para baixo, o João Evangelista que está na governança planetária, vai ficar uns 72 anos. Ele vai reencarnar uma coisa e outra, mas sempre tendo substitutos nessas ocasiões, mas ele vai ficar na governança disso. Agora já está, e o terço que sobrar do dilúvio, o terço que vai povoar o planeta de novo, no seio do Evangelho Eterno e do Divinismo. Ele será o diretor por um tempo desse. Ele vai valer muito para ele também poder vir a ser reintegrado no princípio, deixar de ser relativo.